Louvado seja Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. E dizer que é um imenso prazer estar aqui. Tudo colaborava para que não estivéssemos saindo de Jacarepaguá, um trânsito muito intenso. E a única alternativa que eu tive foi acionar uma moto, montar na garupa para chegar aqui. E viemos e tenho certeza. E um outro detalhe que me certifica que Deus nos trouxe aqui com um propósito. Porque nós temos a sexta-feira do ano inteiro completa. E hoje, exatamente, onde nós estamos toda sexta-feira, o telhado da igreja, ele foi elevado e o culto foi suspenso. E assim abriu-se essa brecha para estarmos aqui. Então, Deus, ele tem um propósito. Amém? Vamos juntos nos alimentar da palavra de Deus no livro de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? A igreja pode se assentar em o nome do Senhor Jesus. Vamos compreender juntos que quando Jesus ele se refere aos seus discípulos, ele se refere a pessoas que andavam com ele, pessoas que trabalhavam na seara com ele, pessoas que dormiam com ele, comiam com ele e tinham uma propriedade muito grande para falar de Jesus, porque havia entre eles e o Senhor Jesus uma experiência pessoal, e podemos chamar de relacionamento, e no campo espiritual, comunhão. Mas os discípulos, eles representavam uma ligação, eles representavam uma ponte, eles representavam um canal entre Jesus e as pessoas. E aquilo que as pessoas tinham como opinião pessoal, representava aquilo que elas ouviam da parte dos discípulos a respeito do Senhor Jesus. E em um dado momento, ele quis saber qual era a opinião das pessoas. E aí nós vemos, nesse versículo 14, que as pessoas manifestam diferentes opiniões, e nós vamos compreender por quê. Uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas, considerando que profetas, eles eram centenas. Agora observe a divergência das opiniões das pessoas a respeito de uma única pessoa. Uma pessoa que nasce com a missão de ser imutável. Uma pessoa que não tem multifaces. Uma pessoa que se revela, mesmo antes do seu nascimento, qual era o propósito da sua vinda.
Então, a possibilidade de se manifestar diferentes opiniões a respeito de um único homem, que nunca alterou o seu caráter durante 33 anos e 43 dias que viveu debaixo do céu. Quando nós pensamos no Senhor Jesus, o nosso foco, ele se coloca nos 3 anos e 43 dias que ele viveu debaixo do céu. E o que a nossa mente faz com os 30 anos? O que a nossa lembrança tem dos 30 anos em que ele não manifestou sequer um sinal? O que a nossa mente faz com os 30 anos que ninguém ouviu da parte do Senhor Jesus nada que possa ter sido registrado? Até mesmo quando adolescente, ele estava falando, e quando se deram por si, ele estava rodeado de doutores, ouvindo e acatando tudo quanto ele dizia, mas as palavras ditas pelo mesmo não estão registradas. Porque o Senhor Jesus passou 30 anos da sua vida obedecendo. Passou 30 anos da sua vida cumprindo aquilo que lhe foi designado para fazer. Viver segundo a vontade de quem? De Deus, do Pai. 30 anos não houve história registrada, mas foi exatamente os 30 anos que representou a base para 3 anos e 43 dias de sucesso absoluto à luz da palavra de Deus. E quando ele vira-se para os seus discípulos e diz: quem são? Qual é a opinião das pessoas a meu respeito? E aí alguém diz assim: Senhor, uns dizem que o Senhor é João o Batista. Exatamente por quê? Porque algumas das suas ações caracterizavam ações manifestas por João Batista. Mas João Batista era um anunciante dele. Então não haveria possibilidade de haver uma associação para que ele fosse a mesma pessoa que foi João o Batista. A opinião de outros dizia: Elias. Porque em algum momento, alguma das suas palavras, porque em algum momento, alguma das suas ações, alguma das suas reações, alguma das suas atitudes configurou o comportamento de Elias, e por esta causa houve esta associação. E ainda seguem desfilando diferentes opiniões, e outros disseram Jeremias, porque alguma ação da parte do Senhor Jesus associou-se a Jeremias. E então as pessoas, conforme suas experiências pessoais, elas configuravam o Senhor Jesus segundo a sua opinião pessoal. Ou seja, elas tentaram colocar o Senhor Jesus dentro de uma caixinha. Na minha caixinha, ele é João o Batista. Na minha caixinha, ele é Jeremias. Na minha caixinha, ele é Elias. Ou algum dos profetas. E se nós formos nominar aqui os profetas, eles são muitos. Então observe que naquele momento, a multidão, cada uma tinha uma caixinha pessoal para colocar Jesus dentro e formatá-lo segundo o seu ponto de vista e não segundo o que dizia as Escrituras. E Jesus então segue naquele diálogo e pergunta o seguinte: muito bem, essas pessoas
me veem de vez em quando. E elas constataram, chegaram a essa conclusão, mediante os sinais que elas veem de minha parte. Mas e quanto a vocês? Nós comemos juntos, nós dormimos juntos, nós viajamos juntos. A opinião de vocês a meu respeito, ela não pode ser comparada à opinião de todas as demais pessoas que não têm comigo um relacionamento. E quando ele pergunta a opinião dos seus discípulos, houve um silêncio absoluto na igreja. Não havia uma resposta plausível. É aquele momento em que na sala de aula, a professora, mesmo tendo aplicado a matéria de forma comum, mas haviam alguns dos alunos naquele momento que estavam com a sua mente em um outro lugar. Estava com a sua visão ocupada num outro foco. E quando ela faz a pergunta teste, exatamente concernente à matéria aplicada, então a grande parte da sala de aula silencia e somente os mais atenciosos têm uma resposta pronta para revelar aquilo que foi dito pelo professor correspondente à matéria aplicada. E num silêncio absoluto da igreja, Pedro abre os seus lábios e responde assim no versículo 16: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, ou seja, feliz, muito feliz, porque ser bem-aventurado não é apenas ser feliz, porque existe uma felicidade que este mundo prega, existe uma paz que este mundo prega. E ele, de forma muito honesta, de forma muito clara, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Porque o mundo, para ter paz, é necessário cessar fogo, mas a paz do Senhor Jesus, ela excede o nosso entendimento, ela jorra em nosso coração, mesmo em meio à guerra. Mesmo em meio a uma guerra, nós conseguimos ter paz, porque nós sabemos de onde viemos, e quando saímos do ponto de partida, já sabíamos qual seria a conclusão dos fatos. Saímos do pó, e com um detalhe: ele não se limitou a estar num alto e num santo lugar. Não. Mesmo sendo um Deus potente, ele não se colocou como prepotente. Ele se propõe a descer. Não mandou anjos. Ele veio. Ele desce, e desce, e como se não bastasse, a única vez, ou a primeira vez, que ele desce com o objetivo de se relacionar conosco, através da nossa criação, ele não se impõe, mas ele se expõe metendo a mão na lama. E eu não consigo imaginar
alguém para manipular o solo consiga uma posição mais confortável, mais brilhante, mais perfeita, que não seja de joelhos. E agora você compreende quando ele diz que diante dele todo joelho se dobrará? Porque se ele está dentro de nós, ou se propôs estar, soprando em nossas narinas o seu fôlego para nos erguer. Imagine, isto é uma revelação. Você, eu, nós colocamos Deus de joelhos. Colocamos Deus de joelhos. E hoje se curvar diante dele não representa nada além de uma cópia fiel da forma que ele se colocou diante de nós. E aí ele nos ergue e nos apresenta tudo pronto e diz assim: olha, é meu, somente meu todo o trabalho. O seu trabalho é descansar em mim. Não se preocupe em fazer absolutamente nada. Apenas administre de uma forma crescente aquilo que eu já fiz. E fora você, que eu coloquei as mãos para formar a minha imagem e a minha semelhança, tudo mais foi formado com o poder da minha palavra. Esse é o nosso Deus. E aí ele diz para Pedro: Pedro, não foi a carne e nem foi o sangue, não foi ser humano e nem resultado do seu intelecto, não são as suas habilidades pessoais, não são as suas capacidades humanas, não são os seus conhecimentos literários, não é o seu nível acadêmico, mas quem revelou para você quem sou foi o meu Pai que está nos céus. Independente de ter acesso aos meus sinais, independente de ter experiências no aspecto A, B, C ou D, mas só me conhece aquele para quem o Pai me revela. Quando ele ouve isto, Jesus então diz para ele: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos compreender a igreja no sentido figurado. A igreja representa um grupo de pessoas, um grupo de membros que formam um corpo. A igreja é constituída por dezenas e milhares de pessoas. Existe uma pesquisa que diz que hoje a igreja está representada por aproximadamente 3 bilhões e 200 milhões de pessoas em todo o mundo.
Isso é igreja. Agora, quem aqui um dia teve uma experiência com Deus no aspecto familiar? Você viveu uma experiência diversa na família, você orou, buscou em Deus e Deus lhe trouxe a solução familiar. Você teve uma experiência no aspecto familiar. Deixa eu lhe ver. Fiquem de pé, quem me mostrou as mãos, por gentileza. Olha aqui o Deus que abençoa, que transforma, que reverte, que muda quadros familiares. Quem aqui um dia chegou na casa de Deus, na presença de Deus, com um problema físico, com uma debilidade, com a sua saúde comprometida, você buscou em Deus, você orou e Deus restaurou sua saúde? Fique de pé no seu lugar. Quem chegou na casa de Deus, na presença de Deus, com um problema econômico, você buscou em Deus, orou a Deus e Ele te deu uma resposta financeira, suprindo uma falta material que havia em sua vida? Quem? Fique de pé no seu lugar. Quem chegou na casa de Deus com perturbações espirituais, a ponto de não poder dormir em paz durante a noite? Você via vultos, ouvia vozes, você via e vivenciava na sua carne a influência de espíritos malignos. Você buscou em Deus e Ele lhe alcançou com uma libertação. E hoje, no Espírito, você tem paz. Quem? Fique de pé no seu lugar. Quem chegou nesta casa vazio espiritualmente, e você teve uma experiência com Deus, e hoje você é uma pessoa cheia e influenciada, ministrada pelo Espírito Santo? Fique de pé no seu lugar. Olhe em volta. Olhe em volta. Essas pessoas de pé é a prova real de que o Deus que está aqui nesta noite, Ele responde em todos os aspectos. Essas pessoas de pé é a prova real de que o Deus que está aqui, Ele pode todas as coisas. Pode se assentar em nome de Jesus. Agora vamos compreender com esse exemplo o que Jesus disse a Pedro. Pedro, o conjunto de respostas que pairam sobre a igreja, segundo o exemplo que vimos agora, virá sobre você. Não haverá um aspecto da sua vida sequer que não seja suprido por essa revelação de quem sou. Eu lhe dou a autoridade para ser respondido e correspondido em todos os aspectos. E as portas do inferno, observem, no plural, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora é importante compreendermos que uma porta, ela nunca é forçada de dentro para fora. Uma porta nunca é forçada de dentro para fora. Normalmente, quando alguém precisa forçar uma porta, não é com o objetivo de sair, mas é com o objetivo de entrar. Se é necessário forçar a porta, não pertence àquele ambiente. Então o Senhor Jesus, Ele diz que a porta, ela vai ser forçada. Ele diz que a porta, ela vai ser forçada.
E quem irá forçar essa porta com o objetivo de entrar será o inferno. Ele não diz que será um demônio. Ele não diz que será uma legião. Ele diz que será o inferno inteiro que irá forçar contra esta porta. Mas ele assegura a Pedro que por causa da revelação, o inferno não irá prevalecer. Por causa da revelação, o inferno não prevalecerá. Então nós precisamos estar seguros de que as muitas investidas de Satanás não terão bom êxito, porque quem edificou a igreja foi o próprio Deus. Essa é a diferença. E como se não bastasse, ele diz assim para Pedro no versículo 19: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo quanto ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Eu me lembro que eu saí da casa dos meus pais para servir a Deus. Eu tive a grata oportunidade de servir a Deus em África. E eu me lembro que saí da casa dos meus pais, eu tinha 19 anos, há 29 anos atrás. E aos 19 anos de idade, eu não tive em nenhum momento a cópia da chave da casa dos meus pais, que também era a cópia da chave da minha própria casa. E todas as vezes que eu chegava, eu tinha que bater, avisando que eu estava entrando. E então vinha alguém de dentro da casa, abria a porta para eu entrar. E todas as vezes que eu saí, alguém vinha para fechar a porta após a minha saída. E eu não saía com uma cópia da chave. Eu nunca tive acesso à cópia da chave até o momento que saí da casa dos meus pais para constituir a minha própria vida e a minha própria família. E isso não era por inconfiabilidade. Isso era porque os meus pais, os nossos pais, aqueles que têm uma idade superior a 35, 40 ou 50 anos, era um padrão de comportamento. Os pais tinham o domínio absoluto da situação. Os filhos compreendiam a vontade do pai com um simples olhar. O silêncio do pai falava mais que as suas palavras. Nós precisamos chegar nesse nível de ouvirmos a Deus mesmo quando a Bíblia está fechada. Nós precisamos chegar nesse nível de ouvirmos a Deus mesmo quando o ambiente é completamente impróprio para tal. Porque a comunicação entre o filho e o pai, para além das palavras, está no seu DNA. Você pega o filho, recém-nascido, e leva para a América do Norte, e deixa esse filho lá 45, 50, 80 anos, e volta e busca esse homem maduro 80 anos depois, e traz ele a uma clínica e faz um teste de DNA, um exame de DNA. Vai ser comprovado que aquele homem com quem ele nunca teve uma experiência pessoal, que não viveram no mesmo ambiente, que não se conhecem completamente,
é o Pai e o Filho, porque o sangue fala. E eu saí de casa nessas condições. E um belo dia eu li esse texto. E quando eu li esse texto, Deus falou comigo assim: olha, os seus pais não lhe deram uma cópia da chave da sua casa, mas eu te dou a chave, não a cópia, do reino dos céus. Eu não vou te dar a cópia, eu vou te dar a chave. Eu vou te dar a chave. E a partir do momento que você tomar posse dessa chave, então é necessário você compreender que existem portas que serão abertas, porque afinal de contas, essa é a chave das chaves. Mas ao passo que você terá liberdade de fechar de abrir portas, você precisa ter maturidade para fechar portas. Existem portas que você precisa fechar. Existem portas que você precisa fechar. E quando você fechar, o inferno pode tentar, ele não vai prevalecer. Então, se eu espero da parte de Deus condição física para servi-lo, para glorificá-lo com a minha vida, com o meu corpo, com a minha alma e com o meu espírito, o que eu preciso fazer com este templo? Como eu devo cuidar deste templo? Então, a partir do momento que eu compreendo que zelar pelo templo do Espírito Santo representa fazer a vontade de Deus, então aquilo que é nocivo para a minha saúde, eu preciso fechar esta porta. E mesmo que Satanás tente prevalecer contra ela, ele não vai abrir, porque não é uma porta que foi fechada para mim, é uma porta que eu mesmo fechei, mediante a chave que me foi dada pelo próprio Deus. Se eu compreendo isso, então sou eu, aos olhos de Deus, representando a própria igreja. E como igreja, não pode haver pendência, porque aqui ficou provado nesta noite que o Deus que cura, Ele liberta. Aqui ficou provado nesta noite que o Deus que liberta, Ele prospera. Aqui ficou provado nesta noite que o Deus que prospera, batiza com o Espírito Santo. Aqui ficou provado nesta noite, através daqueles que se levantaram, que o Deus que está nesta casa, Ele pode todas as coisas. Mas eu preciso saber quem Ele é. E esse Deus, Ele não vai se formatar a minha opinião a respeito dEle. Esse Deus, Ele será aquele a quem o Pai revelar. O Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Observem. Não digam que eu sou Cristo. Mostrem. Não digam que eu sou Cristo. Testemunhe a respeito dele com a sua
própria vida, porque existe um objetivo. E aí diz aqui no versículo 21, desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinham ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Agora vamos compreender aqui o exemplo inicial. Viemos do pó e vamos voltar para o pó fisicamente. Mas do ponto de partida até o nosso objetivo, existe um caminho. E esse caminho, ele se propôs a se apresentar a nós, como sendo o próprio Senhor Jesus, dizendo: eu sou o quê? O caminho. Eu sou o caminho. Então eu preciso compreender que, ao passo que eu parti do pó, com um objetivo de ingressar em um reino, que sou portador dessa chave, durante o caminho eu vou viver muitas experiências. Eu vou viver a experiência com a prosperidade, mas eu não posso permitir que nada absolutamente que vier às minhas mãos me afaste desse caminho. Eu preciso compreender que nesse caminho eu vou viver experiências em minha vida física, em meu corpo, através da minha saúde, mas eu preciso viver, mesmo gozando de uma saúde perfeita, eu preciso viver na dependência deste caminho. Eu preciso compreender que ao longo deste caminho eu vou constituir uma família, eu serei uma pessoa feliz segundo o propósito de Deus para a minha vida, mas eu preciso manter os meus olhos fixos no principal propósito da parte desse Deus para a minha vida, que representa a minha salvação, o ingresso neste reino. E se no trajeto membros desta família se desviarem, mudarem seus focos, começarem a se comportar como se não tivessem conhecido esse Deus, existe uma promessa garantida: crê no Senhor Jesus e será salvo quem? Observe, primeiro tu. Se tu tens certeza da sua salvação, se tu estás seguro da sua salvação, então tudo que lhe envolve faz parte desse contexto. Então, independente da posição que a sua família possa estar neste momento, se o seu foco permanecer sendo a sua salvação, o próprio Deus, Ele vai trazer e fazer cruzar aquelas portas um por um, e reconhecê-lo como o nome que está acima de todos os nomes. Confia. Confia. A única possibilidade da sua casa não ser salva é se a sua salvação for perdida. Essa é a única possibilidade. Então a segurança de que nós nos manteremos no caminho e seguros de que a nossa casa será alcançada é a certeza que nós temos de que permaneceremos diante desse Deus, independente das circunstâncias, mas permaneceremos firmes, porque aquele que prometeu é fiel. E uma pergunta que nós precisamos nos fazer: o Senhor Jesus, nos 33 anos e 43 dias de vida debaixo dos céus, durante 30 anos, ele não teve uma resposta.
Durante 30 anos ele não teve uma resposta. Foram 30 anos de perseguição implacável. Foram 30 anos de afronta. Foram 30 anos de embate com os doutores da lei. Aqueles que colocaram Deus dentro da sua caixinha e alimentavam opinião pessoal a respeito de Deus, e nem quando o Filho de Deus se manifestou, eles conseguiram abrir seus olhos por causa da cegueira espiritual. Tal qual Paulo. Era em nome de Deus que Paulo fazia todas aquelas atrocidades. Era a luz da palavra, baseado na lei. Mas quando Jesus disse a ele: Paulo, por que você me persegue? Ele ouve uma voz que ele nunca tinha ouvido antes na vida. E ele diz assim: quem és tu, Senhor? Ele reconhece a autoridade do Senhor Jesus. No mesmo instante, os seus olhos físicos se fecharam. E ele não conseguia enxergar mais absolutamente nada em sua volta. A partir daquele momento, aquele homem precisou entrar em uma sala exclusiva com o próprio Deus, representada pelo nosso Espírito. Porque existirão respostas que você vai buscar, e elas não virão de nenhuma direção. Estas respostas vão nascer, essas respostas vão crescer, essas respostas vão se estruturar, essas respostas vão produzir frutos dentro de você. Então não busque de Deus respostas que venham de fora para dentro, porque as respostas de Deus acontecem de dentro para fora. E quando nós estamos vivendo os nossos conflitos, mesmo aqueles que são de Deus, enviados por Deus, para levar até nós a solução do conflito, eles estarão analisando as nossas ações para ver se merecemos ou não aquilo que vamos receber da parte de Deus. Foi o que aconteceu com Paulo. A orientação foi que Ananias fosse até a sua casa. Mas antes ele indagou dizendo: Senhor, mas esse homem aí, muito ele tem feito contra a igreja. Está seguro de que ele merece uma nova chance? Porque se ele recobrar a visão, o que será de nós cristãos, agora que ele foi ferido por este golpe? E então Jesus, Deus, enfatiza dizendo: vai lá, e agora eu vou lhe ensinar o que representa padecer pelo meu nome. E eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um de nós que estamos aqui. Imagine um cenário em que você viverá 30 anos na casa de Deus sem uma resposta. Imagine um cenário que você viverá 30 anos na casa de Deus sem ter uma oração correspondida, sem ter um aspecto da sua vida correspondido. Sabe quando é que os sinais vão fluir? Quando você se colocar diante deste Deus e dizer: Senhor, haja o que houver, venha o que vier, mesmo que eu não receba uma resposta sequer, mas uma coisa eu estou bem certo: eu permanecerei na sua presença por toda a minha vida e para a eternidade. Quando esta convicção
ela fluir dentro de você, é neste momento que Deus, ele entendeu que ele pode colocar nas suas mãos o que for, que você não irá mudar o seu comportamento espiritual, porque você amadureceu. Porque herdeiro nós somos, mas a herança não é colocada na mão da criança. A herança não é colocada na mão da criança. A herança só vai para a mão do filho após a sua maturidade. E quando o pai tem a consciência que aquele filho não vai pegar aquela herança e vai usar de uma forma errada, então ele libera esta herança. E a nossa herança é acessível. Mas desde que ele saiba que nós não vamos focar na herança, mas nós vamos permanecer com o nosso foco naquele que construiu este império, chamado Reino dos Céus. A nossa herança está lá. E isto não é algo que vem da carne e nem vem do sangue. Tudo quanto nós recebemos ao longo da vida como benefício, são as experiências que nós vivemos ao longo do caminho. Mas uma coisa precisamos compreender: caminho é para caminhar. Caminho é para caminhar. No caminho nós não podemos parar. O objetivo do caminho é caminhar. Então nós partimos do pó e vamos para o reino. E no caminho seremos muito bem-sucedidos ao longo da nossa vida. Mas eu posso lhe assegurar que o seu foco precisa estar nele. O seu foco precisa estar nele. Coloque Deus no centro da sua vida. Eu vivi uma experiência dias atrás. Eu precisava ir a um estado do Brasil para fazer um trabalho de evangelização. E para esse efeito, eu precisava de aproximadamente R$3.500. Que era para levar uma carga de Bíblias, translado e 5 dias hospedado em um lugar bem baratinho, com o objetivo de cumprir o propósito. E o objetivo é esse: chegamos no lugar, identificamos 12 cristãos, sem compromisso com placa de igreja, normalmente em lugar desprovido do evangelho, que, pasmem os senhores, no Brasil existem muitos lugares onde o verdadeiro evangelho ainda não chegou. E quando então, uma semana antes de embarcar, precisando de aproximadamente R$3.500, eu só tinha R$258. E aí eu recebo uma ligação de uma pessoa que eu não via há 30 anos. E esta pessoa tem 30 anos. Ou seja, alguém que eu vi com 1 ano de idade. E nós vivemos por 11 anos e meio em África, morando em 6 diferentes países e trabalhando em diferentes 14 países, levando Jesus. E quando voltamos para o Brasil em 2013, esta pessoa me encontrou através de uma rede social, pelo fato de eu ser amigo dos pais de alguns dos seus irmãos, e ele me ouvia falar a nosso respeito na família durante todo o tempo. E ele entra em contato comigo, sem termos um laço de amizade, e começa a fazer perguntas a respeito de experiências de viagem no exterior. E aí eu disse: olha, nesse momento eu estou no Rio de Janeiro, voltei para o Brasil, estou morando no Rio de Janeiro. Ele falou: olha, eu estou indo para o Rio de Janeiro esta semana, de mudança, transferido da empresa com a qual eu trabalho.
E eu disse a ele: com que empresa que você trabalha? Ele disse: com a Força Aérea Brasileira. Eu disse: olha, eu ouvi falar, através de uma missionária, que ela conseguiu transportar um volume de Bíblia através do translado que a Força Aérea faz, e eles apoiam esse trabalho. Você tem conhecimento? Ele disse: sim, eu trabalho nesse departamento. Você pretende viajar para algum lugar? Eu disse: sim, eu tenho uma viagem marcada para a semana que vem. Ele disse: me manda os seus dados. E eu lhe mandei os dados. Ele disse: olha, eu lhe escrevi aqui no site da empresa. Em 10 dias, no máximo, eles vão te fazer contato para que você embarque 24 horas depois. E você não vai pagar absolutamente nada. E então eu recebi aquele contato 6 dias depois e disse: olha, Wilson, amanhã às 5 horas da manhã esteja no Galeão para que você possa embarcar às 7. Mas tem um porém. O voo está cheio e tem 16 pessoas na sua frente agendadas. E a única possibilidade de você embarcar é se 17 pessoas desistirem. O departamento entrou em contato e depois ele disse: olha, para você sair de casa às 5 horas da manhã para o aeroporto, na possibilidade de 17 pessoas desistir, se eu fosse você, eu não iria. E quando foi meia-noite, eu dobrei meus joelhos e falei: Deus, eu vou para o aeroporto ou não? Ele disse: vai. Eu peguei a mochila, coloquei uma muda de roupa e fui para o aeroporto. E quando chego no aeroporto, começam a chamar. E exatamente 17 pessoas não apareceram. E eu embarquei. Eu precisava de R$3.400. Eu embarquei com R$258. E eu consegui hospedagem mais alimentação por 5 dias e paguei apenas R$45. Naquele momento Deus disse assim: Wilson, quando eu colocar um propósito do seu coração, você precisa que eu esteja à frente do mesmo. Não é do recurso. Você só precisa que eu esteja no controle da situação. Isso para dizer que independente da sua necessidade, independente da sua limitação, o Deus que te trouxe aqui nesta noite, Ele pode suprir a toda ela. Inclua Deus no seu orçamento. Coloque Deus nos seus projetos. Ele pode tudo independente de nós. Mas a partir do momento que Ele nos criou, Ele não move uma palha sem a nossa participação. Ele não move uma palha sem a nossa participação. Isso para que nós façamos o mesmo que Ele. Ele, embora possa, não faz, mas Ele deixou muito claro para nós: sem mim o quê? Sem mim nada podeis fazer. Então, se você tentar, o período de tentativa será tempo perdido. Então, se o seu tempo, juntamente com a sua vida, é o seu bem mais precioso, não desperdice o seu tempo dando murro em ponta de faca. Coloque Deus como primeiro, coloque a Ele no centro de todas as coisas, e é certo que Ele te dará garantias, e você prevalecerá. E as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Então eu não sei qual aspecto que te trouxe aqui nesta noite, mas eu quero te assegurar que você não é, aos olhos do Criador,
apenas um membro da igreja. Aos olhos de Deus, você é a própria igreja. Mediante a revelação dele, você é a própria igreja. E essa chave está nas suas mãos. E quais as portas que você irá abrir a partir de então? E ele te dá uma garantia, que aquilo que você ligar na terra, será ligado nos céus. Que aquilo que você desligar na terra, será desligado nos céus. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesta noite. Que Deus siga lhes abençoando e sempre nos inclua em suas orações. Que Deus lhes abençoe.